Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre A Crisálida Dourada, da Helena Lopes, que foi um livro que eu peguei no último Exploda Seu Kindle. Então a premissa já começa com o irmão da Kalina, que é a protagonista. Ele fugiu da convocação para a jornada, que é um treinamento de 6 meses que todos os primeiros filhos homens passam, onde eles recebem seus poderes e vão para lutar na guerra contra os monstros, enfim. Só que não é opcional e a família toda vai ser morta se ele não comparecer. Então, quando ele foge, ela finge ser ele para ir no lugar dele e dar tempo para o restante da família dela fugir, né? O pai, a madrasta, a irmã mais nova. Apesar de ela ter certeza absoluta que ela vai morrer na primeira parte, já na floresta. Então, assim, ela tá indo com esse pensamento de que pra ela acabou e é só uma forma de salvar a família dela. Já que os bastardos e as mulheres são especialmente perseguidos por outros herdeiros, inclusive mulheres nem participam da prova há 100 anos, né? Apesar disso, ela consegue sobreviver e ela encontra um trove, que é um objeto assim de imenso poder, além de ser salva pelo Zion, que é um bastardo que passou pela jornada 5 anos atrás, que nesse momento ainda não fica claro como, mas ela conhece ele. E ele é muito poderoso, ele é a única pessoa viva que possui 3 troves, porque se você possuir um quarto você enlouquece. E assim, ele é a pessoa mais poderosa do reino no momento. E ele diz pra ela que ela foi escolhida e ela precisa ir até o poço de poder pra, né, continuar a jornada. No poço, ela toma um poder que ele é relacionado a serpentes e a veneno, mas ninguém sabe exatamente do que se trata, porque faz mais de 100 anos que não se vê uma mulher participando da jornada, apesar de um dia elas terem sim sido parte disso, juntamente com a Quinta Torre, que é a Torre Venom, que a anciã escolheu a Kalina e os motivos vão ser revelados eventualmente, né? Nesse momento, nesse início, nada é muito claro ainda. Por ser a primeira da magia dela em muito tempo, a Kalina vai treinar com as outras 4 torres, tentar sobreviver aos 6 meses de treinamento para então eles decidirem qual será o futuro dela. E fica bem claro de que, apesar de não haver um precedente, eles precisam do poder dela e isso pode mudar todo o sistema, toda a guerra de alguma forma, né? A questão é que ela precisa sobreviver, já que mesmo tendo um trove, o poder dela ainda não se revelou, ela não sabe do que se trata, assim como o poder que ela recebeu no poço. E na primeira prova, os demais com toda certeza vão estar tentando se livrar dela. E uma coisa que nesse ponto eu também pontuei, porque eu achei que ia ser importante mais pra frente, é que o bastardo que ela salvou na floresta, o Nox, logo antes de pegar o trove dela, ele fez um juramento que não pode ser quebrado de proteger ela com a própria vida. E realmente isso se torna importante no decorrer da história. Infelizmente, o despertar do poder dela acontece num momento horrível, já que ela acaba sendo encontrada no banheiro pelo mesmo herdeiro que quase matou ela na floresta, que é amigo do ex-noivo dela, que já intencionava coisas ruins contra o irmão dela, porque o cara basicamente usou ela e queria que os amigos se livrassem do irmão dela para ele não ter que se casar. E acabou que os amigos encontraram ela e queriam fazer coisa muito pior, que todas as mulheres devem imaginar o que é o muito pior do que eu estou me referindo. E as marcas de poder dela, que são as cobras, saem e defendem ela. E o Zion e o Nox também chegam a tempo. E depois ela tem meio que uma visão, como se fosse pelos olhos da anciã Venom dela, né? Falando que está brigando com o Zion, falando para ele treinar e proteger ela. Pelo visto, ele também quase morreu na floresta na época da jornada dele, mas ele foi salvo pela anciã Venom em troca de um favor, e ela cobrou esse favor quando a Kalina apareceu. Então ela meio que joga a responsabilidade de treinar a Kalina pro Zion, né? Pra, fazer com que ela sobreviva, resista, enfim. Então o Zion começa a treinar ela diariamente e é claro que uma conexão vai surgindo. Porém, no dia do festival da deusa do amor e da guerra, a Kalina ela tem um sonho
que ao mesmo tempo que é um sonho, é uma visão do passado, e onde ela vê a anciã dela com um amante que também era um bastardo. E a deusa diz que todos aqueles que têm a marca dela, que no caso é uma borboleta em chamas, estão destinados a morrer pelas senhoras das serpentes. Então, logo em seguida, um monstro ataca a Kalina, ela foge e encontra o Zion, e eles têm assim um momento muito quente, só que ela vê as costas dele no espelho e ela vê as marcas da deusa nele, as borboletas. E ela acaba falando que eles não podem ficar juntos só por ele ser um bastardo para fazer com que ele se afaste dela. Uma semana depois, as coisas estão claramente horríveis entre eles dois, só que é a primeira prova do Trove, que são 3 provas, né? E naquele sonho com a deusa, ela foi avisada que ela precisaria de 4 Troves para encontrar a cura de alguma coisa que ela ainda não sabe o que é. Na prova, ela fica próxima de um dos amigos dela, que é o Rai, e ele é quase morto por sereias, então ela faz de tudo, desiste do Trove para salvar ele. E como recompensa, ele conseguiu arrancar o Trove de uma das sereias e ele dá de presente para ela. Então, depois disso, ela e o Zion têm sim mais um momento, já que ele estava completamente desesperado de preocupação por ela. E nós sabemos um pouco mais sobre o passado deles. Porque assim, ela observou ele por anos, desde que ela era uma adolescente. Inclusive, ela viu ele sendo maltratado pelo pai dele, tudo, que é o mesmo desgraçado que foi um cobrador de dívida que machucou muito o pai dela no passado, né? E claramente ela era obcecada por ele desde o primeiro momento em que ela conheceu ele. Depois disso, a gente tem meio que um pouquinho mais de explicação sobre a história, que vai fazendo sentido com todo o contexto que a gente tá vendo agora, que no caso, há 100 anos atrás, um asteroide caiu na Terra e um Herdeira Venom encontrou algo dentro dele, uma maldição que transformou todos em um raio enorme, em monstros, e criou essa muralha de espinhos que tem ao redor do reino, que é da onde os monstros saem. E é contra esses monstros que eles estão em guerra, eles estão lutando desde então. E foi por causa dessa herdeira que as mulheres foram punidas, proibidas de irem para a Campeia e participar do treinamento. Além disso, o Zion não está no front justamente por ele usar um dos muitos poderes que ele tomou para buscar essa cura, para tentar acabar essa guerra, e fica muito claro que a cura que ele procura é a mesma que a deusa disse que a Kalina precisa encontrar. E assim, depois de muito eles tentarem se manter afastados, nós temos ali um mês juntos, né, de felicidades, enquanto ela se prepara para a próxima prova do Trove. Só que na noite anterior ela tem um sonho onde ela é avisada para encontrar o irmão dela, que isso vai ser fundamental para a missão dela. E o Zion também avisa ela nesse dia que ele não vai estar lá no dia da prova, porque ele precisa encontrar o rei, que o rei convocou ele. Na prova, ela consegue encontrar o Trove e se trata de um poder sobre o tempo e o espaço. Então, ela acaba passando por vários lugares, meio que num túnel, observando várias coisas. E um deles é a reunião do Zion com o rei, onde ela vê que ele estava noivo da princesa e ele está se recusando a seguir com o noivado, mas ele nunca contou para ela que ele estava noivo da princesa. Então ela foge por uma porta que ela sabe que levará ela até o Caleb, que é o irmão dela. E ela encontra ele, só que ele está morto e ele deixou apenas uma carta para o amante, melhor amigo dele, da Kalina, que é o Gale, assim como o Trove perdido, com o qual ela teve uma visão e que nunca tinha sido encontrado até esse momento. Depois disso, mais um mês se passa e a próxima prova está se aproximando, e a Kalina percebe que os monstros eles estão fazendo ataques coordenados. E ela acredita que no dia da última prova eles irão atacar Campeia, porque todos os herdeiros vão estar focados e presos dentro da prova, né? Ela e o Zion também criam uma teoria de que o quarto Trove seria a cura que eles procuram, já que ninguém nunca possuiu nem encontrou um quarto Trove sem enlouquecer.
A terceira prova, ela se passa no deserto, onde a Kalina sempre sonha com os deuses, com os passados, as visões que ela tem sempre se passam nesse deserto. E como eles imaginavam, os monstros atacam sim Campeia. Então o Zion aparece para avisar todos os herdeiros, buscar os demais herdeiros para ajudar, ficando apenas a Kalina, ele e o Nox para a busca da cura. Eles precisam ali entregar vários poderes, como os troves do Zion, as serpentes da Kalina. Eles encontram a mãe do Zion numa caverna, o que faz com que ela mande ele embora. Porque assim, no decorrer da história foi ficando muito claro que um bastardo deveria se sacrificar para que a missão fosse cumprida. Fosse o Zion, fosse o Nox, alguém teria que se sacrificar. Então assim, ela fica com o Nox e manda o Zion embora, o que acaba sendo a diferença entre a vida e a morte, já que se ela tivesse ido com apenas um deles, ela não conseguiria encontrar o último trove, que realmente se trata da cura para os monstros. Ela e o Nox, eles voltam para Campeia, que ainda está sob o ataque dos monstros, só que antes que ela possa usar a cura, a herdeira Venom, com quem ela sempre sonhava, aparece, e a gente descobre que ela era muito poderosa, que ela tinha 3 troves também, só que não foi sem querer, ela lançou a maldição intencionalmente para acabar com todos os homens do reino. Devido às violências que ela sofreu, inclusive muito semelhante a que a Kalina quase sofreu no banheiro, e ela também castigou a anciã por não ter acreditado nela, por não ter ajudado ela, já que a violência que ela sofreu foi por outro ancião. E ela mata o Nox, o que conta que ela também foi responsável pela morte do Caleb, já que o trove que ele encontrou só poderia ser usado se dado por um amigo de boa vontade. Então, assim, pro Caleb seria inútil, sabe? E ela fala sobre como ela manipulou a todos usando o poder que ela tem de controlar a mente das pessoas. Apesar de tudo, a Kalina consegue usar um dos seus poderes, petrificar ela, e usa, que é um poder de Venom, né? Então ela usa a cura e faz com que a muralha e todos os monstros existentes no reino caiam naquele momento. O Nox acaba sendo salvo, porque assim, o Caleb, ele deixou o trove pro Gale, que é o amante dele, e o Gale deu o trove de bom coração pro Nox. Então o trove funciona e salva ele. Então agora eles estão basicamente reconstruindo o reino, treinando para caso surjam novos problemas, né? Porque não é que os monstros acabaram que vamos viver nas flores, né? Mas o Zion se afastou completamente da Kalina, não é mais representante, não é administrador de Campeia, não participa de nenhuma forma da vida dela. E após o treinamento de 6 meses, já que ela se tornou a representante, ela vai treinar as mulheres que agora vão entrar, né, em Campeia, a Kalina finalmente vai atrás dele, que estava escondido numa cabana que ele tinha na floresta, e evitando ela como um idiota, porque ele queria morrer por ela, mas ela não deixou. Ridículo. Mas assim, claro que ela convence ele, a gente tem um final fofo, onde eles fazem um juramento de casamento, tudo. O Zion volta a administrar Campeia, se torna conselheiro real, e agora que o Kai, né, o amigo dela, é o rei, e eles se dividem 6 meses por ano entre Campeia e a cabana. Foi assim, uma fantasia que, meu Deus, gente, me surpreendeu de inúmeras formas. Esse vídeo ficou bem mais longo que o normal, porque são muitas informações e ainda assim eu deixei muita coisa de fora, porque é muita coisa, muito detalhe. E assim, uma história rica, fantástica, vale muito a pena. Eu adorei, está disponível no Kindle Unlimited também, é de uma autora nacional e eu ouvi dizer que lançou físico. Espero que vocês gostem, gente, e até mais.